Milionária se veste como catadora de latinhas para peça de teatro. Porém, ela encontra a noiva de seu filho e se surpreende com o que ela faz. Não encoste em mim. Sai da frente, sua imunda. Você não está vendo por onde anda? O grito estridente veio acompanhado de um impacto seco e doloroso. Antes que Laura pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu o bico fino de um sapato de salto alto chutar a sacola de plástico que ela carregava com tanto cuidado. O barulho foi ensurdecedor para ela. Dezenas de latinhas de alumínio amassadas rolaram pelo cimento da calçada, fazendo um estardalhaço que parou o trânsito de pedestres naquela tarde de terça-feira. Laura, que já estava curvada devido ao peso da idade e do personagem que interpretava, perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos no chão sujo. A calçada era áspera e ralou sua pele através da meia calça velha e rasgada que usava. Ai, que nojo! A voz feminina continuou, agora falando ao telefone, ignorando completamente a senhora caída aos seus pés. Amiga, espera só um pouco. Uma mendiga suja quase encostou essa sacola podre na minha calça de linho importada. Acredita nisso? O cheiro é insuportável. Laura sentiu o rosto queimar. Não era o sol quente das 2 da tarde. Era a vergonha. Uma vergonha que ela, Laura Bittencourt, dona de uma das maiores redes de cosméticos do país, jamais imaginou sentir na vida. Ali, de joelhos, com as mãos trêmulas tentando alcançar as latinhas que rolavam para o meio-fio, ela não era a empresária, poderosa que todos temiam e respeitavam. Ali ela era apenas um estorvo, um lixo no caminho de alguém importante. Mantenha o personagem, Laura, sinta isso. Use isso no palco, ela pensou, tentando acalmar o coração que batia descompassado no peito. Laura sempre foi apaixonada por teatro. Era sua válvula de escape para a peça de final de ano do grupo amador da terceira idade. Ela decidiu que não queria apenas decorar falas. Ela queria viver a realidade. Vestiu-se com roupas que pegou na doação, sujou o rosto com carvão, despenteou os cabelos sempre impecáveis e foi para a rua sentir na pele como era ser invisível. Mas ela não esperava que a invisibilidade doesse tanto. Enquanto esticava o braço para pegar uma latinha de refrigerante amassada, Laura olhou de relance para a agressora. A jovem estava parada a poucos metros, limpando a ponta do sapato com um lenço de papel, com uma expressão de puro asco. É cada uma que me aparece. A jovem riu ao telefone, uma risada cristalina, porém fria e debochada. Não, claro que não toquei nela. Deus me livre pegar alguma doença. O sangue de Laura gelou. O mundo ao redor pareceu ficar mudo. O barulho dos carros, as conversas das pessoas passando, tudo sumiu. Só restou aquela risada. Laura conhecia aquele som. Conhecia aquele perfume caro de jasmim e baunilha que flutuava no ar. Lentamente, com o corpo tremendo não mais de medo, mas de uma compreensão terrível, Laura ergueu os olhos por baixo do lenço sujo amarrado na cabeça. Seus olhos encontraram o rosto da jovem. Era linda. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável que realçava os olhos azuis, roupas de grife que custavam o preço de um carro popular. Era Beatriz, a noiva de seu filho, Rafael. A mulher que Laura, pessoalmente, escolheu a dedo para entrar em sua família. A moça de família tradicional, educada nos melhores colégios, na Suíça, filha de um diplomata. A nora que Laura exibia como um troféu em todos os jantares da alta sociedade. Beatriz nem sequer olhou para o rosto da mendiga. Ela apenas jogou o lenço de papel usado no chão, bem ao lado da mão de Laura, e virou as costas, entrando em uma boutique de luxo, rindo alto de alguma fofoca que ouvia no celular. Laura ficou paralisada. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, misturando-se com a fuligem da maquiagem, criando caminhos cinzentos em suas bochechas. A mente de Laura viajou no tempo. Voltou para 3 meses atrás, na biblioteca de sua mansão. Ela conseguia ver claramente o rosto de seu filho, Rafael. Ele estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Algo raro para um homem de 30 anos. Mãe, por favor, não faz isso. Rafael implorava, segurando as mãos de Laura. Eu amo a Clara. Ela é a mulher da minha vida. Ela é doce, é honesta. Ela me faz querer ser alguém melhor.
Laura lembrava-se de como puxou as mãos com frieza. Naquela época, ela se sentia a dona da verdade. Amor? Amor não mantém império, Rafael. Laura tinha dito com a voz dura de quem negocia. Uma fusão de empresas. A Clara é uma empregada. Uma funcionária. O que os nossos sócios vão dizer? Que o herdeiro dos Bittencourt casou com a moça que serve o café? Jamais. Mas ela tem um coração de ouro, mãe. Rafael tentou argumentar. Coração não paga contas e não traz prestígio, Laura cortou implacável. Você vai se casar com a Beatriz. Ela sim é uma mulher à sua altura, fina, elegante, de berço. Ou você termina com essa empregadinha hoje, ou eu deserdarei você. Você sai dessa casa sem um centavo no bolso. Escolha. Rafael baixou a cabeça, derrotado. Ele escolheu a família. Escolheu obedecer à mãe. Laura se sentiu vitoriosa naquele dia. Achou que tinha salvado o filho de um erro terrível. Eu sou um monstro, Laura pensou agora, ajoelhada no cimento quente. Ela olhou para a porta da loja, onde Beatriz havia entrado. A mulher fina e de berço tinha acabado de chutar uma idosa necessitada como se fosse um saco de lixo. A mulher à altura de Rafael não tinha um pingo de humanidade. Laura sentiu um nó na garganta tão apertado que doía para respirar. Ela havia destruído a felicidade do único filho, baseada em uma mentira. Ela julgou Clara pela roupa simples e pelo avental, e julgou Beatriz pelas etiquetas de grife e sobrenome. Como ela pôde ser tão cega? As pessoas passavam por Laura na calçada, desviando dela como se ela fosse um obstáculo invisível. Ninguém parou para ajudar. Ninguém perguntou se ela tinha se machucado. Com dificuldade, Laura terminou de recolher as latinhas. Cada uma parecia pesar 1 tonelada. Ela se sentia suja, mas não pela maquiagem ou pelas roupas do teatro. Ela se sentia suja por dentro, suja de arrogância, suja de preconceito. Arrastando os pés, ela caminhou até uma pracinha ali perto. Seus joelhos ardiam onde a pele havia ralado, mas a dor na alma era maior. Ela se sentou em um banco de madeira descascado, colocou a sacola de latinhas entre as pernas e desabou. Laura Bittencourt, a dama de ferro dos negócios, cobriu o rosto com as mãos calejadas de mentira e chorou. Chorou como uma criança perdida. Chorou pelo filho que condenou a uma vida sem amor. Chorou pela própria estupidez. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Ela soluçava baixinho, o corpo balançando para frente e para trás. Ela estava tão mergulhada em sua dor que não percebeu alguém se aproximando. Não percebeu a sombra que se projetou sobre ela, protegendo-a um pouco do sol forte. Foi só quando uma voz suave, cheia de uma doçura genuína, rompeu o som do seu choro que Laura parou. — A senhora está bem? A voz perguntou. Era uma voz jovem, preocupada. — A senhora se machucou? Posso ajudar em alguma coisa? Laura respirou fundo, tentando controlar os soluços, e limpou os olhos com as costas das mãos sujas. Ela precisava se recompor. Precisava ver quem, no meio daquela cidade de pedra e indiferença, tinha parado para falar com uma velha catadora. Lentamente, Laura levantou a cabeça, e o que ela viu fez seu coração falhar uma batida. A luz do sol da tarde batia forte no rosto da jovem parada à frente de Laura, criando uma espécie de auréola dourada em seus cabelos castanhos e rebeldes. Laura piscou algumas vezes, achando que a fome e o calor estavam pregando peças em sua mente. Mas não era alucinação, era ela, Clara. A mesma Clara que servia o café da manhã na mansão Bittencourt, com um sorriso tímido. A mesma Clara que Laura havia chamado de oportunista e expulsado sem direito a nada, apenas 2 meses atrás. Agora, ali na praça, Clara não usava o uniforme preto e branco de empregada. Ela vestia uma calça jeans desbotada, uma camiseta simples e carregava uma mochila velha, com as alças descascando pelo uso. Parecia cansada, com olheiras fundas de quem não dormia bem há dias, mas o brilho em seus olhos continuava o mesmo. Aquele brilho de compaixão que Laura, em sua arrogância, sempre confundiu com falsidade. A senhora está tremendo. Clara disse baixinho, agachando-se na frente de Laura, sem se importar em sujar a calça na terra batida da praça. A senhora comeu alguma coisa hoje? Laura tentou responder,
mas a voz não saiu. O nó na garganta era grande demais. Ela apenas balançou a cabeça negativamente, mantendo o personagem, mas também expondo sua fragilidade real. Clara suspirou e, com movimentos rápidos, tirou a mochila das costas. O zíper emperrado fez um barulhinho agudo quando ela o forçou a abrir. De lá de dentro, ela tirou um pequeno embrulho de papel alumínio. Eu sabia que tinha guardado. Clara sorriu, abrindo o embrulho e revelando um sanduíche generoso de queijo e mortadela. Minha mãe sempre diz para eu levar um lanche extra. Vai que a fome aperta, ela fala. Mas eu já comi antes de sair de casa. Por favor, aceite. Ela estendeu o sanduíche com as duas mãos, como se estivesse oferecendo um presente valioso. E não apenas um pão amanhecido. Laura olhou para o sanduíche e depois para as mãos de Clara. Mãos de quem trabalhava duro. Unhas curtas, limpas, sem esmalte. Mãos honestas. Pega, dona. Não tenha vergonha. Clara insistiu, a voz doce como mel. Ninguém devia passar fome nesse mundo de Deus. Com as mãos trêmulas, e dessa vez, não era atuação. Laura pegou o alimento. Mordeu um pedaço pequeno. O gosto simples do pão com queijo pareceu a refeição mais deliciosa que ela já tinha provado em anos. Não pelo sabor, mas pelo tempero que vinha junto. A bondade gratuita. Enquanto Laura comia, tentando esconder as lágrimas que teimavam em cair, Clara sentou-se ao lado dela no banco. Não manteve distância. Não fez cara de nojo. Sentou-se ombro a ombro como se fossem velhas amigas conversando numa tarde de domingo. A vida não está fácil para ninguém, né? Clara comentou, olhando para as pombas que ciscavam no chão. Eu também estou na luta. Estou indo agora para uma entrevista de emprego numa padaria aqui perto. É longe da minha área, mas trabalho é trabalho. Laura engoliu em seco. Ela sabia qual era a área de Clara. A menina estava cursando o último ano de enfermagem com muito sacrifício, pagando a faculdade com o salário de doméstica. Um sonho que Laura, com uma única assinatura de demissão, havia ajudado a destruir. Você perdeu o emprego? Laura perguntou, disfarçando a voz, tornando-a mais rouca e fraca. Clara baixou os olhos por um instante e uma sombra de tristeza passou pelo rosto dela. Perdi, dona. Faz 2 meses. Eu trabalhava numa casa de família, gente muito rica, sabe? O coração de Laura acelerou. Ela esperou ouvir insultos. Esperou que Clara dissesse: a patroa era uma bruxa velha e maldita. Laura sabia que merecia ouvir isso, mas Clara apenas suspirou e sorriu triste. Foi complicado. A dona da casa, ela achou que eu não era boa o suficiente para estar perto da família dela. Acontece, né? A gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente. E você não tem raiva dela? Laura perguntou, a voz falhando, quase saindo do personagem. Ela te mandou embora sem motivo, te deixou na mão. Clara olhou para o céu azul, pensativa. No começo, eu senti uma dor no peito, sabe? Chorei muito. Eu gostava do trabalho, gostava das pessoas de lá. Os olhos de Clara marejaram, que Laura sabia que ela estava pensando em Rafael. Mas minha avó sempre me ensinou que guardar raiva é como tomar veneno e esperar que o outro morra. A raiva só envenena a gente, dona. Eu prefiro acreditar que Deus tem algo melhor guardado para mim. Talvez aquela porta fechou para outra abrir. Laura sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Um tapa de luva de pelica. Ali, sentada ao lado de uma mulher que tinha todos os motivos para odiar o mundo, Laura só via paz. Clara não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha roupas de grife, mas tinha uma nobreza de espírito que todo o dinheiro da família Bittencourt jamais conseguiria comprar. De repente, o olhar de Clara desceu para os pés de Laura. Os chinelos que Laura usava para o disfarce eram velhos de borracha gasta, com um prego segurando uma das tiras arrebentadas. Seus pés estavam sujos de poeira e havia um corte pequeno no dedão, feito quando ela tropeçou nas latinhas. Meu Deus, olha o pé da senhora, Clara disse preocupada. Está machucado e esse chinelo não protege nada. O chão está fervendo. Antes que Laura pudesse protestar, Clara já estava abrindo a mochila novamente. Ela remexeu lá no fundo
e tirou um par de chinelos novos brancos com uma florzinha delicada na tira. Ainda estavam com a etiqueta de preço presa no plástico. "Olha só!" Clara exclamou, animada. "Eu comprei agora na promoção, eram para mim, porque o meu arrebentou semana passada. Mas vai servir direitinho na senhora. Parece que calçamos o mesmo. Número 36. "Não, minha filha, não posso aceitar." Laura recuou encolhendo as pernas. A culpa estava esmagando seu peito. Aqueles chinelos provavelmente custaram o dinheiro do almoço de Clara. "É seu. Você precisa." "Eu preciso mais é ver a senhora caminhar sem dor." Clara disse firme, mas com doçura. Ela se abaixou, pegou o pé sujo de Laura com as próprias mãos e começou a tirar o chinelo velho. Laura congelou. O toque das mãos de Clara era quente e cuidadoso. Beatriz, a nora perfeita, tinha nojo até de respirar o mesmo ar que Laura. Clara, a empregada indesejada, estava de joelhos no chão, calçando sapatos novos nos pés de uma estranha suja. "Minha avó dizia uma coisa que eu nunca esqueci." Clara continuou falando enquanto ajustava as tiras no pé de Laura. "Ela dizia que a gente só tem de verdade aquilo que a gente dá. O que a gente guarda pra gente acaba, estraga ou alguém rouba. Mas o que a gente dá de coração, isso fica pra sempre." Laura olhou para os chinelos brancos em seus pés. Eram simples, baratos, mas naquele momento pareciam o presente mais luxuoso que ela já havia recebido em toda a sua vida. Mais valiosos que as joias de diamantes trancadas em seu cofre. As lágrimas de Laura agora desciam grossas e silenciosas. Ela não conseguia mais conter. "Obrigada," Laura sussurrou, a voz embargada de emoção real. "Deus lhe pague, minha filha. Você é um anjo." Clara se levantou, limpou os joelhos da calça e sorriu, satisfeita. "Que nada, dona. Sou só..." Alguém tentando fazer o dia de alguém menos difícil. Ela olhou para o relógio de pulso barato. "Ai, meu Deus, a entrevista. Não posso me atrasar. O dono da padaria disse que não tolera atrasos." Ela jogou a mochila nas costas apressada. "Fica com Deus, viu? E cuida desse pé. Se eu passar na entrevista, prometo que volto aqui amanhã para trazer um remédio para esse machucado." E com um aceno rápido e um sorriso cheio de esperança, Clara saiu correndo pela calçada, desviando das pessoas, carregando sua mochila velha e seu coração gigante. Laura ficou ali, sentada no banco, paralisada. Ela segurou o sanduíche pela metade em uma mão e tocou os chinelos novos com a outra. O sol da tarde parecia iluminar a verdade que ela havia se recusado a ver por tanto tempo. "Eu joguei fora um diamante," Laura pensou, sentindo um aperto doloroso no peito. "Eu joguei fora um diamante raro e precioso para o meu filho." E enchi as mãos dele com vidro cortante. A imagem de Beatriz rindo e chutando as latinhas voltou à sua mente. O contraste era brutal. Beatriz era rica por fora e miserável por dentro. Clara era pobre de bens, mas era uma rainha em espírito. Laura enxugou o rosto com a manga da blusa velha. O choro de tristeza deu lugar a uma determinação fria e urgente. Ela precisava agir. Ela tinha cometido o maior erro de sua vida, mas ainda estava viva para consertar. Laura levantou-se do banco. Os chinelos novos eram macios e confortáveis. Cada passo que ela dava agora, sentia como se Clara estivesse caminhando com ela, apoiando-a. Ela olhou na direção da sua mansão, que ficava a alguns quarteirões dali, no bairro Nobre. "A máscara vai cair, Beatriz." Laura murmurou para si mesma, seus olhos recuperando aquele brilho de aço que a tornara uma empresária temida. "Ah, se vai. E vai ser hoje." Ela pegou sua sacola de latinhas, não como um fardo, mas como seu escudo de guerra, e começou a caminhar em direção à casa. Estava na hora da mendiga fazer uma visita surpresa à sua família. A mansão dos Bittencourt parecia uma fortaleza vista do portão de serviço. Muros altos, câmeras de segurança, cercas elétricas. Laura sempre viu aquilo como proteção. Hoje, olhando de fora com suas roupas sujas, via como uma prisão dourada, onde ela mesma havia se trancado e arrastado seu filho junto. O porteiro da guarita, o Sr. João, que trabalhava para ela há 10 anos, franziu a testa quando viu aquela senhora maltrapilha se aproximando. "Ei,
A senhora não pode ficar aqui. A patroa não gosta de gente pedindo no portão. Ele gritou pelo interfone sem reconhecer a própria chefe. Laura sentiu um gosto amargo na boca. Até o Sr. João, um homem bom, tinha sido treinado por ela para afastar quem precisasse de ajuda. Sou eu, João. Abra o portão pequeno. Agora, Laura disse, usando seu tom de voz de comando, aquele que não admitia réplicas em reuniões de diretoria. O homem arregalou os olhos através do vidro blindado. Ele reconheceu a voz. Tremendo, ele apertou o botão e o portão se abriu com um zumbido elétrico. Laura entrou sem dizer nada, fazendo um sinal de silêncio com o dedo indicador sobre os lábios sujos de carvão. Ela caminhou pelo jardim impecável, pisando na grama esmeralda com os chinelos simples que Clara lhe dera. O contraste era gritante. Ao chegar perto das portas de vidro da sala de estar, que estavam abertas para deixar a brisa entrar, Laura parou. Ela se escondeu atrás de uma grande coluna de mármore e observou. O cenário lá dentro parecia saído de uma revista de decoração, mas o clima era pesado, sufocante. Beatriz estava de pé no centro da sala, com as mãos na cintura, gritando com Marta, a governanta mais antiga da casa. Eu já disse que odeio lírios, Beatriz berrava, apontando para um vaso de cristal. Eles cheiram a velório. Eu mandei comprar orquídeas brancas. Você é surda ou apenas incompetente? Marta, uma senhora de cabelos grisalhos que viu Rafael nascer, estava de cabeça baixa, segurando o choro. Desculpe, dona Beatriz. A dona Laura sempre gostou de lírios, por isso eu pensei. A dona Laura não manda mais em nada na decoração do meu casamento. Beatriz cortou, ríspida. Quem vai morar aqui sou eu, e eu quero tudo do meu jeito. Se não estiver satisfeita, a porta da rua é serventia da casa, igual àquela outra imprestável da Clara. Atrás da coluna, Laura apertou a sacola de latinhas com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. O coração dela batia forte, não de medo, mas de uma fúria gelada. Beatriz já estava agindo, como a dona da casa, humilhando funcionários que eram praticamente da família. Laura desviou o olhar para o sofá. Rafael estava lá. Seu filho parecia uma sombra do homem que costumava ser. Estava largado no estofado de couro italiano, com a barba por fazer, olhando para um copo de uísque que girava nas mãos. Ele não defendia Marta. Ele não reagia aos gritos. Ele parecia ter desistido de viver. Rafael! Beatriz estalou os dedos na direção dele. Pare de beber e me escute. Hoje à noite vamos jantar no Leblon. Quero que você use aquele terno azul marinho e vê se faz uma cara melhor, porque os fotógrafos estarão lá. Não quero sair na coluna social ao lado de um homem com cara de enterro. Rafael suspirou, um som longo e cansado. Eu não estou. Com fome, Beatriz, vá sozinha. Ir sozinha? Ela riu sarcástica. Nós somos um casal poderoso, Rafael. Precisamos ser vistos. Você vai levantar daí agora e vai se arrumar. Sua mãe ficaria furiosa se soubesse que você está agindo como um fracassado chorão por causa de uma empregadinha. Foi a gota d'água. Laura saiu de trás da coluna. Com passos firmes, ela entrou na sala. O barulho da sacola de latinhas batendo contra a perna ecoou no silêncio do ambiente luxuoso. Beatriz foi a primeira a vê-la. A expressão de nojo foi instantânea. Mas o que é isso? Beatriz gritou, recuando como se tivesse visto um rato gigante. Marta, segurança! Como vocês deixaram essa mendiga entrar na minha sala? Que cheiro horrível! Tirem essa mulher daqui. Agora! Rafael levantou a cabeça devagar, sem interesse, mas quando seus olhos focaram na figura suja no meio da sala, ele franziu a testa, confuso. Via algo familiar na postura daquela mulher. Laura não recuou. Ela caminhou até o centro do tapete persa, ficando cara a cara com Beatriz. Ninguém vai me tirar daqui, disse Laura. Sua voz estava calma, mas tinha o peso de uma sentença de morte. Beatriz arregalou os olhos. Ela conhecia aquela voz. Lentamente, Laura levou as mãos à cabeça. Com um movimento deliberado, ela desamarrou o nó do lenço sujo que cobria seus cabelos. O tecido caiu no chão. Seus cabelos grisalhos, sempre impecáveis, caíram sobre os ombros, despenteados, mas inconfundíveis. Em seguida, ela passou a mão no rosto, borrando a fuligem preta,
revelando os traços que estampavam as capas de revistas de negócios. O silêncio na sala foi absoluto. Marta levou a mão à boca para abafar um grito. O copo de uísque escorregou da mão de Rafael e caiu no tapete, mas ninguém se importou com o barulho. Beatriz ficou pálida, tão pálida que parecia que ia desmaiar. A arrogância desapareceu do rosto dela, substituída por um terror puro. "Laura!" Beatriz sussurrou, a voz sumindo. Minha sogra? Mas o que é isso? É uma pegadinha?" "Não é uma pegadinha, Beatriz. É um teste de realidade." Laura respondeu, olhando bem no fundo dos olhos da nora. "E você foi reprovida com louvor. Mãe?" Rafael se levantou, cambaleando. "Por que a senhora está vestida assim?" Laura não olhou para o filho ainda. Seus olhos estavam fixos em Beatriz como uma águia encarando uma serpente. "Hoje à tarde eu estava na rua, ensaiando para minha peça. Uma moça rica chutou minha sacola de trabalho. Me chamou de imunda. Disse para eu não encostar nela." Laura deu um passo à frente e Beatriz deu um passo para trás, tremendo. Essa moça riu da minha desgraça, enquanto entrava numa loja de luxo. Eu não sabia que era a senhora." Beatriz gaguejou, as mãos tremendo, tentando sorrir, mas parecendo uma careta. "Laura, querida, perdoa. Se eu soubesse que era você, eu jamais..." Foi um mal-entendido. Eu estava estressada, o sol estava quente. "Exatamente." Laura cortou, e sua voz subiu um tom ecoando pelas paredes da sala. "Você não sabia que era eu. Você achou que eu fosse apenas uma pobre coitada, e foi por isso que você mostrou quem você realmente é." Laura apontou o dedo para o rosto de Beatriz. "Se você tivesse me tratado bem só porque sabia que eu era rica, isso seria falsidade. Mas me tratar como lixo porque achou que eu era pobre, isso é maldade, Beatriz. Isso é falha de caráter. E isso eu não perdoo." Beatriz tentou pegar a mão de Laura, desesperada. "Por favor, não faz assim. Pensa na nossa imagem. Pensa no casamento. Eu amo o Rafael." "Você ama o cartão de crédito do Rafael." Laura gritou, soltando toda a raiva que estava presa. "Eu vi hoje na mesma praça uma menina que não tinha nada. Ela tinha sido demitida injustamente, estava com fome, mas dividiu o lanche dela comigo. Ela tirou os chinelos dos próprios pés para me dar." Laura levantou um pouco a barra da saia rasgada, mostrando os chinelos brancos de Clara. "Essa menina que eu chamei de interesseira, ela tem mais dignidade no dedo mindinho do que você tem no corpo inteiro." Rafael, ao ouvir aquilo, sentiu as lágrimas escorrerem. Ele entendeu. "A Clara..." ele sussurrou. "Você encontrou a Clara, mãe?" Laura finalmente olhou para o filho. Seus olhos se encheram de lágrimas e a postura de generala desmoronou, dando lugar à mãe arrependida. "Encontrei, meu filho, e descobri que eu fui a maior vilã dessa história. Eu troquei um anjo por esse monstro aqui." Beatriz, percebendo que a situação estava perdida, tentou uma última cartada. Ela se jogou no chão, agarrando as pernas de Laura, chorando um choro feio e forçado. "Perdão, eu imploro. Não cancele o casamento. Meu pai vai ficar furioso. Eu faço o que a senhora quiser, eu mudo, eu juro. Não me humilhe assim." Laura olhou para a mulher arrastando-se aos seus pés. Não sentiu prazer na vingança. Sentiu apenas pena, pena de alguém tão vazio. "Levante-se, Beatriz." Laura disse, fria. "A única pessoa que está se humilhando aqui é você mesma." Ela se soltou das mãos da nora e se virou para Rafael. "O que você vai fazer agora, mãe?" Rafael perguntou, com um brilho de esperança nos olhos que não tinha há meses. Laura sorriu, limpando o rosto sujo com as costas da mão. "Agora? Agora nós vamos consertar o maior erro, que eu já cometi. Vamos lavar essa alma suja, mas antes..." Ela se virou para a porta. "Beatriz, saia da minha casa." "O quê?" Beatriz parou de chorar na hora, levantando a cabeça. "Você ouviu. Pegue suas coisas e saia. O noivado acabou. E se eu vir você perto do meu filho ou dos meus funcionários de novo, você vai descobrir que ser minha inimiga é muito pior do que ser minha nora." Beatriz olhou para Rafael buscando apoio, mas ele apenas virou o rosto. Derrotada, furiosa e humilhada, ela se levantou, ajeitou o vestido caro e saiu batendo os saltos no chão, sem olhar para trás.
A sala ficou silenciosa novamente. Mas agora, o ar parecia mais leve. Laura caminhou até Rafael e estendeu a mão suja para ele. Vamos, meu filho. Temos um pedido de perdão para fazer. E acho que sei onde encontrar a futura senhora Bittencourt. Rafael segurou a mão da mãe com força. Na padaria? Ele perguntou, sorrindo entre as lágrimas. Na padaria, Laura confirmou. E espero que ela goste de sogras que fazem teatro de rua. O cheiro de pão fresco e café coado enchia o ar da padaria Estrela do bairro. Era um lugar simples, com mesas de plástico e azulejos antigos, muito diferente dos restaurantes 5 estrelas que a família Bittencourt costumava frequentar. Clara estava exausta. Era seu primeiro dia de experiência e o movimento não parava. Ela corria de um lado para o outro com a bandeja pesada, servindo pingados e pães na chapa, tentando manter o sorriso no rosto, mesmo com as pernas doendo. Mais um. Café na mesa 4, Clara, rápido! Gritou o gerente lá do balcão. Já vai, ela respondeu, secando o suor da testa com as costas da mão. Enquanto limpava uma mesa suja de farelos, a mente de Clara vagava. Ela pensava na senhora que encontrou na praça mais cedo. Será que ela está bem? Será que os chinelos serviram? Ela se perguntava. Ajudar aquela desconhecida tinha sido o único momento bom do seu dia. O resto era apenas saudade, saudade de Rafael, saudade de uma vida que ela teve que deixar para trás. De repente, o sino da porta de entrada tocou. Mas, dessa vez, algo diferente aconteceu. O barulho de conversas, talheres e xícaras cessou quase instantaneamente. Um silêncio pesado e curioso tomou conta do ambiente. Clara, que estava de costas, estranhou a calmaria repentina. Ela se virou devagar, segurando o pano de prato com força. E então, o pano caiu de sua mão. Parados na entrada da padaria, destoando completamente daquele lugar, estavam Laura e Rafael. Mas não era a Laura poderosa e impecável das colunas sociais. A matriarca dos Bittencourt estava com os cabelos grisalhos soltos, o rosto lavado sem nenhuma maquiagem, e usava roupas simples que pareciam ter sido pegas às pressas. E o mais chocante de tudo, nos pés, ela não usava seus famosos sapatos de couro italiano. Ela usava um par de chinelos de borracha branca com uma florzinha na tira, os mesmos chinelos que Clara havia comprado na promoção. O coração de Clara disparou tanto que parecia querer sair pela boca. O medo a invadiu. Eles vieram me humilhar, pensou. Vieram garantir que eu não arrume nem esse emprego? Rafael deu um passo à frente. Ele parecia ter chorado, mas seus olhos brilhavam com uma luz que Clara não via há meses. Clara, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. O gerente da padaria, percebendo a tensão e reconhecendo vagamente aquela gente rica, já ia se intrometer para defender sua funcionária. Mas Laura levantou a mão pedindo silêncio. Laura caminhou devagar até Clara. Os clientes da padaria observavam tudo, hipnotizados, como se estivessem assistindo ao final de uma novela ao vivo. Laura parou a 1 metro de Clara. Ela olhou para a jovem de avental sujo de café e viu a mesma dignidade que viu na praça. Dona Laura. Clara gaguejou recuando um passo, defensiva. Eu não procurei o Rafael, eu juro. Eu estou seguindo minha vida. Eu sei, minha filha. Eu sei. Laura a interrompeu. E para o choque de todos, sua voz tremeu. Eu não vim aqui para te acusar de nada. Eu vim aqui porque eu preciso te devolver um favor. Laura apontou para os próprios pés. Hoje mais cedo, uma menina bondosa encontrou uma velha catadora de latinhas chorando na praça. Essa menina dividiu a própria comida e tirou os sapatos dos próprios pés para aquecer os pés de uma estranha. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela olhou para Laura, depois para os chinelos, depois para o rosto de Laura novamente. As peças se encaixaram. A mendiga da praça, a maquiagem de carvão. Teatro. Era a senhora? Clara perguntou num fio de voz. Era, Laura confirmou, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Eu estava disfarçada por fora, Clara. Mas você não usa disfarces. Você é bondade pura, por dentro e por fora. Laura respirou fundo, engolindo o orgulho que a guiou por 60 anos.
Diante daquela padaria lotada, a mulher mais rica da cidade fez o impensável. Ela segurou as mãos calejadas da ex-empregada. Clara, eu fui cega. Eu julguei você pelo seu uniforme, pelo seu saldo bancário. Eu achei que valor era ter sobrenome. Mas hoje, quando a minha nora perfeita me chutou na calçada e você me estendeu a mão, eu entendi o que é riqueza de verdade. Dona Laura. Clara já chorava livremente agora. Me perdoe, Laura pediu apertando as mãos dela. Me perdoe por ter sido cruel. Me perdoe por ter te expulsado. Eu estava errada. Você não é pouca coisa para o meu filho. Você é muito mais do que nós merecemos. Um murmúrio de emoção correu pelas mesas da padaria. Alguns clientes enxugavam os olhos. Rafael se aproximou. Ele não aguentava mais ficar longe. Ele parou, ao lado da mãe, e olhou para a mulher que amava. Clara, ele disse, e a dor em sua voz era palpável. Eu fui um covarde. Eu deixei minha mãe decidir minha vida e quase perdi você para sempre. Eu vivi um inferno nesses meses longe de você. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo. Não era um anel novo e ostentoso. Era uma aliança simples, de ouro fino, que ele havia comprado escondido meses atrás, antes de tudo desmoronar. Eu não tenho mais a arrogância de antes, continuou Rafael, ajoelhando-se no chão sujo da padaria, sem se importar com a calça cara. E talvez minha mãe me deserde amanhã se mudar de ideia. Ele olhou para Laura e sorriu, e Laura sorriu de volta balançando a cabeça negativamente. Mas eu não ligo. Eu prefiro viver com você numa casa de um quarto do que naquela mansão fria com qualquer outra pessoa. Você aceita me dar uma segunda chance? Aceita esse homem imperfeito, mas que te ama mais que tudo? Clara olhou para Rafael ajoelhado. Olhou para Laura, que assentia com a cabeça, incentivando-a. Olhou para o gerente e para os clientes que torciam em silêncio. Ela lembrou de tudo que sofreu, mas lembrou também do que sua avó dizia. O perdão não muda o passado, mas liberta o futuro. O amor que ela sentia por Rafael nunca tinha morrido. Só estava guardado, esperando o inverno passar. E a primavera tinha chegado dentro daquela padaria. Levanta daí, Rafael, disse Clara, sorrindo entre as lágrimas. Rafael levantou-se apreensivo. Isso é um não? Isso é um levanta para me beijar, seu bobo. Ela respondeu. Rafael não esperou nem mais um segundo. Ele puxou Clara para seus braços e a beijou. Foi um beijo de saudade, de alívio, de promessa. A padaria inteira explodiu em aplausos. O gerente assobiou. Laura, a dama de ferro, chorava e aplaudia, sentindo-se mais leve do que nunca. Quando eles se separaram, Laura se aproximou novamente. O pedido de desculpas não estaria completo sem uma reparação, disse Laura. Clara, sua vaga na faculdade de enfermagem ainda está lá? Eu tive que trancar, dona Laura. Não tinha como pagar. Clara respondeu triste, pois destranque. Hoje, Laura disse firme. A Fundação Bittencourt vai custear seus estudos até o fim. Não como caridade, mas como um investimento. O mundo precisa de enfermeiras com seu coração. E, se você quiser, sua antiga sogra tem um quarto de hóspedes vazio na mansão que precisa de alegria. Até vocês acharem o canto de vocês. Clara abraçou Laura. Não foi um abraço de patroa e empregada. Foi um abraço de duas mulheres que aprenderam na dor a se respeitar. Obrigada, minha sogra. Clara sussurrou. Naquela noite, Rafael, Clara e Laura jantaram juntos. Não no Leblon, o restaurante chique onde Beatriz queria ser vista. Eles jantaram na cozinha da mansão, comendo sanduíches e rindo, usando chinelos confortáveis. Laura olhou para o filho, que gargalhava de algo que Clara dizia. Olhou para Clara, que tinha uma luz própria. E finalmente entendeu. Ela passou a vida acumulando moedas de ouro, achando que era rica. Mas foi preciso se vestir de pobre, ser chutada e humilhada para encontrar o verdadeiro tesouro. A verdadeira riqueza não é o que você tem no bolso, mas quem está sentado à sua mesa quando tudo o mais falha. E pela primeira vez em muitos anos, Laura Bittencourt sentiu-se a mulher mais afortunada do mundo.